Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso Undicast. Hoje nós estamos com uma convidada super especial e vamos falar um pouquinho sobre feridas oncológicas, trazer um pouquinho da expertise da nossa convidada em relação ao tratamento dessas feridas, ao reconhecimento dessas feridas. E então, bem-vinda, né? A gente está aqui hoje com a Carolina Nastri. Ela é enfermeira, estomaterapeuta e tem especialização em oncologia. Bem-vinda! Isso, obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite para a gente falar sobre esse tema tão relevante e importante, ainda mais para a enfermagem, sabendo que muitos dos enfermeiros desconhecem sobre esse cenário, né, a ferida neoplásica, e sabendo que o câncer, ele é um problema de saúde pública no mundo. Eu acho que abordar um tema como esse traz muito valor para a gente da enfermagem, da estomaterapia, porque provavelmente em algum momento o enfermeiro vai se deparar com esse tipo de lesão, né? Seja num serviço geral ou propriamente num serviço oncológico. Eu vejo que hoje os próprios enfermeiros que trabalham com oncologia, que estão com a especialidade, eles vêm muito crus. A gente não aprende isso na nossa formação. A gente não conhece sobre essas feridas. A gente já sai sabendo falar muito bem, entender muito bem de feridas. Ainda mais num cenário como esse, fica mais difícil. Então, eu acho que... Em nenhuma das duas especializações, né? Em nenhuma. Porque tanto na estomaterapia como na oncologia a gente vê pouquíssimo. Na onco, na verdade, eu fiz a especialização em onco, eu não tive isso na minha grade. Foi um tema do meu TCC, porque eu já era familiarizada com o cenário de feridas, da estomaterapia, e eu resolvi falar sobre isso, porque me demandava muito isso no meu serviço. E eu não tive isso na grade. Na estomaterapia, foi breve, muito breve, que falaram sobre isso. Então, eu acho que trazer isso para a gente, para o público, a Hartmann fazendo com que isso seja possível, né? A gente levar essa informação de uma forma tão legal, que é esse novo projeto de vocês. Novo não, né? Mas eu sei que com vídeo é mais novo, né? Isso. Então, achei muito legal e eu agradeço mesmo o convite de estar aqui. Ai, muito obrigada. A gente que agradece por você estar aqui com a gente e dividir a tua experiência, né, com o público. E pensando agora, né, na tua experiência, a gente sabe que tem vários nomes, assim, a gente chama, é ferida tumoral, é ferida neoplásica, é ferida oncológica, né, tem várias nomenclaturas aí para as feridas neoplásicas. O que são essas feridas tumorais e o que desencadeiam elas, Carol? Isso, foi legal você abordar essa questão da nomenclatura, porque não existe uma nomenclatura correta. Mas para a área da estomaterapia, o mais usual é ferida neoplásica maligna. Tá. Então, em alguns momentos eu vou falar citando como ferida neoplásica. Para a gente falar da ferida tumoral em si, a gente entender que isso vai decorrer do câncer. Então, pode ser de cânceres primários ou que são, por exemplo, câncer de pele, o melanoma, câncer de pele não melanoma, e pode acontecer de metástases. Isso pode ocorrer de forma acidental também, alguns autores referem isso, que isso pode acontecer de implantação dessas células na pele durante um procedimento cirúrgico ou durante uma biópsia, por exemplo, uma biópsia de mama, isso pode acontecer. E a partir daí ocorre o processo da oncogênese. Então, essas células são lançadas para a pele, onde ocorre a quebra da integridade da pele. Nessa implantação, ocorre a neovascularização, então vasos novos são produzidos o tempo inteiro, nutrientes chegam e mais células chegam para a pele, rompendo e implantando isso na membrana basal, fazendo com que esse tecido ele cresça de forma desorganizada e num crescimento mais acelerado, fazendo com que aconteçam esses aglomerados, massas tumorais, que muitas vezes elas são necróticas. Entendi. E quando a gente pensa, assim, nos tipos de tumores, né? Você falou que tem tanto essa forma do tumor primário, como também acidental, né? Do tumor primário, quais tipos de câncer que trazem mais a formação de ferida? Tem algum que tem, tipo, sei lá, cabeça e pescoço, tem mais? Ou
Tem algum tipo que é mais incidente? Tem. Na verdade, assim, todos os tumores, eles podem evoluir com uma ferida neoplásica. Alguns, eles acabam tendo mais incidência, por exemplo, geniturinário, tumores ginecológicos, de vulva, tumores de colo de útero. Cólon e reto também é um tumor que dá incidência de lesão de reto. Isso, na minha experiência, eu já vi bastante. Pulmão também pode ocorrer. Mas os mais incidentes mesmo são cabeça, pescoço e mama. O cabeça e pescoço, pelo tipo histopatológico, né? A maioria é câncer, carcinoma epidermoide. E também porque quando eles são diagnosticados, na maioria das vezes eles são diagnosticados na fase avançada, o cabeça e pescoço. 60% mais ou menos dessa taxa. E por ser histopatológico, por ser esse tipo de histopatologia, eles têm mais desenvolvimento em subcutâneo. Então, por isso, leva mais ao desenvolvimento dessas lesões. E no câncer de mama, por ser muito perto da epiderme, então acabam evoluindo bastante para lesões, para essas feridas neoplásicas. E ainda aqui no Brasil, a gente tem bastante descoberta do câncer, né? Acaba sendo tardiamente. Mesmo a gente tendo muita prevenção desses tipos de câncer de mama, ainda assim, alguns estágios, quando chegam pra gente, já chegam com a ferida instalada. Isso que eu ia te perguntar, assim, tem um período, assim, que você, na tua experiência, assim, que você evidenciava que chegava muito mais... A ferida era uma forma deles irem procurar o serviço? Ou não, outros sintomas? Olha, nesses casos assim, mais extremos, como por exemplo, cabeça, pescoço e mama, muitas vezes a procura. Eu trabalhei por 11 anos no serviço público. E os pacientes chegavam nos estágios mais avançados, principalmente nesse serviço que eu trabalhava. Ele recebia muito paciente em estágio avançado. Então, na maioria das vezes, era isso mesmo. Acabam procurando o serviço porque notam uma lesão, cabeça e pescoço, por exemplo, notam uma lesão que ela vai evoluindo com crescimento. Na verdade, nem é porque ela está instalada há muito tempo, mas porque ela cresce. Então, eles acabam chegando no serviço já com essas lesões. E mama também. Na maioria das mulheres, mulheres mais idosas, né? Elas acabam escondendo a doença por mais tempo. Então, elas chegam nesses estágios pra gente. Então, isso era o que eu vivia muito. Eu via muitos pacientes já chegarem com as lesões, já em tratamentos paliativos. Então, a gente a ferida, ela não tem... a gente não vai fechar essa ferida, não vai cicatrizar, né? Ela não tem cura. Isso só com os tratamentos mesmo do câncer. E então já chegavam pra gente um pouquinho avançados. Então, na minha prática, eu via muito isso. Lógico, existem outros serviços onde os pacientes chegam no estágio mais inicial e que acabam evoluindo porque o tratamento não deu certo, porque a resposta não foi o esperado pelo tratamento, então acabam desenvolvendo a lesão. Mas existe ainda essas duas vertentes, dependendo do serviço. É uma pena, né? Que a gente ainda tenha, mesmo com tanta informação, com tanta prevenção que você mesmo falou das lesões de mama, por exemplo, a gente ainda tem muitos pacientes que chegam na fase mais avançada, né? E falando em fases, né, fases avançadas, pensando agora na ferida, tem algum tipo de classificação da ferida neoplásica? Existe. Então, existe o tipo de classificação pela forma evolutiva da doença, né? Então, ela pode ser classificada de 3 formas, como ferida vegetativa maligna, que é quando tem um aspecto de couve-flor. Acho que quem já viu ferida neoplásica sabe do que eu tô falando. Ela tem um aspecto de couve-flor. Pode ser a ferida ulcerativa maligna, então podem ser ulcerações rasas. E ainda tem um aspecto diferente, a gente consegue notar isso.
E existe a a ferida vegetativo-ulcerativa maligna, que é a junção dessas duas feridas. Uhum. Então, ela pode ter a forma ulcerativa junto com essa forma de couve-flor. E a gente ainda pode estagiar, né? Pode dar estágios para essa ferida. Ah, tá, isso que eu ia te perguntar. Igual, por exemplo, na lesão por pressão, né? Temos 1, 2, 3, 4. Tem também essa classificação, esse estadiamento na ferida neoplásica. Existem essas classificações parecidas com a lesão por pressão, que podem se dar pelo tamanho da profundidade, pela profundidade da ferida, até onde ela vai destruir o tecido. Uhum. E pelo aspecto. Então, ela vai do estágio 1 ao estágio 4, onde o 1 são apenas. A pele ainda está intacta e a gente visualiza nódulos, apenas nódulos que eles podem ter colorações violáceas ou avermelhadas. O paciente pode ter dor, mas ainda não tem exudato e nem odor na ferida por elas estarem fechadas. Tem o estágio 1N, onde ainda tem um nódulo ou uma lesão fechada, porém com um pequeno orifício de drenagem, que pode apresentar exudato em pequena quantidade ou não exudato. Ela pode ser seca ou úmida por conta desse orifício. Ocasionalmente, o paciente pode ter dor, e esse exudato, normalmente, ele é purulento ou amarelado. Já no estágio 2, ela já se apresenta com rompimento da epiderme e da derme. Ainda são rasas, são crateras rasas, úlceras rasas. E normalmente de coloração também violácea ou avermelhada, porém com tecido amarelado. Aí elas já podem ter exudato em pequena quantidade e já apresentam um pouco de odor. No estágio 3, ela já invade subcutâneo, já apresenta tecido necrótico, então o exudato ele já é mais abundante. A coloração da lesão ela pode ser amarelada e com pontos de necrose ou com mais necrose. E no estágio 4 é o estágio mais avançado, onde já atinge estruturas mais profundas. Às vezes fica um pouco difícil de delimitar essa anatomia até onde ela atingiu, que a gente não consegue enxergar pelo tamanho da lesão ou pelo aglomerado de tumor. São normalmente as lesões que são mais exudativas, mais sangrantes, onde o paciente tem mais dor, e o odor associado é bem maior. Agora, quando você fala da dor, é uma coisa que vem, assim, muito ao encontro, porque às vezes pensa, assim, que não dói, né? Porque, às vezes, uma lesão por pressão, não tem muita dor. Às vezes as pessoas pensam que não dói. Às vezes, até por ser uma ferida também neoplásica, de ser um tecido, às vezes, necrótico, pensa que não tem a dor naquela região. Mas, então, na 2 já tem, na 3 mais e na 4 o paciente relata bastante dor na ferida neoplásica, então. Porque a gente pensa que quando tem necrose, a gente não tem dor. O paciente a não gente sente, sabe que tem, né? Mas quem tá assistindo a gente é bom saber, ter essa visão, né? De que as feridas, elas são dolorosas, né, para o nosso paciente. São dolorosas, porque elas podem, esse aglomerado dessa massa tumoral, ela pode comprimir tecidos mais profundos, ela pode comprimir nervos. Então, o paciente pode experimentar uma dor neuropática por conta dessa compressão. Às vezes, dor até nociceptiva, por conta do rompimento mesmo do tecido da pele. Então, tem exposição de áreas mais sensíveis. O paciente pode experimentar esses dois tipos de dor e, às vezes, as duas juntas. Muitos pacientes evoluem com edema por conta da má circulação, da área linfática comprometida. Então, o próprio edema causa dor. E aí, a gente pensa assim, mas o câncer não dói, né? Nos estágios iniciais não existem dor. A partir do momento que acontece essa desorganização, onde tem esse monte de situação acontecendo, essas compressões, o paciente relata muita dor. Então, por vezes, a ferida neoplásica ela é bastante dolorida. É que na maioria das vezes o paciente já está acostumado com o tipo de opioide, ele já faz tratamento com opioide, então a dor ela fica um pouco minimizada, mais minimizada. Assim, né?
Exatamente. Carol, você falou algumas coisas agora, né, durante a nossa conversa, de algumas características, né, da lesão neoplásica. Falamos da questão da dor, mas o odor, você também citou ele como uma característica. A gente sabe que o odor ele já é super presente nas feridas por si só, né? Mas mais precisamente na ferida neoplásica, né? Uma característica muito forte na ferida neoplásica. Então fala um pouquinho pra gente da tua experiência em relação ao odor. Bom, eu acho que assim, lógico, a dor é um dos principais sintomas que incomodam o paciente. Ninguém consegue conviver com a dor. Às vezes é fácil de manejar com o recurso das medicações, mas o odor ainda é um dos sintomas mais angustiantes para os pacientes. Eles relatam isso como as piores vivências para eles durante o processo da ferida. Eu já tive contatos com muitos pacientes com feridas neoplásicas e muitos odores, né? Então, pacientes com odores mais fracos, mais fortes. E quando eles vivenciam essa situação do odor, eles descrevem, às vezes, como enojamento. Eles mesmos, de terem nojos deles, os pacientes terem nojo deles mesmos, a família sentir isso. Eu tive um paciente que ele falava que a neta dele era pequenininha, não sei a idade, mas era uma criança pequena, de uns 4 anos talvez, ela não conseguia comer perto dele. Então, no momento que eles tinham para fazer as refeições, ele tinha que fazer sozinho porque ela passava mal. E uma criança não sabe esconder esse sentimento, né? E para ele aquilo era muito angustiante. Então, ele sofria pelo fato dele não conseguir comer com ela. Não era nem por conta da lesão, era uma lesão em couro cabeludo, era uma lesão de cabeça. E não era pela lesão em si, mas pelo odor. Quando eu consegui manejar o odor, foi a melhor coisa que aconteceu para ele naquele momento da doença, que a doença já é angustiante. Você descobrir um diagnóstico de câncer já é difícil. Você vivenciar a ferida é mais difícil ainda. Então, para ele, foi muito especial eu ter conseguido manejar esse sintoma e fazer com que ele pudesse ter aqueles momentos de refeição com a neta. Depois ele veio a falecer, então acho que a gente trazer qualidade de vida para o paciente. Isso é o mais importante para o enfermeiro, para o estomaterapeuta, para quem está na linha de frente do cuidado dessas feridas. Qualidade de vida é tudo para esses pacientes nesse momento. E fazer o controle desses sintomas é importante. Então, a gente conhecer como acontece, né? Por que o odor é tão característico. Isso eu acho que é importante do enfermeiro saber e saber controlar. O odor dessas lesões, ele se difere de outras lesões por conta da contaminação que ele tem, né? Ele é um tecido onde ele é muito vascularizado, porém, essa vascularização, ela é descontrolada, ela é anormal, então acontece hipóxia, o tecido, ele fica fraco do fornecimento de oxigênio, a contaminação vem por conta de bactérias aeróbias e anaeróbias, e nesse processo, essas bactérias, elas produzem alguns ácidos voláteis, por exemplo, o ácido acético e o capróico, e na produção desses ácidos tem liberação de alguns gases, que são os gases putrescina e cadaverina, que eles que causam esse odor característico. Normalmente o relato é de ovo podre ou mesmo de cadáver, é o odor do cadáver. Então, são odores extremamente fortes, intensos, que causam muitas vezes essa questão de enjoo, né? Até do profissional. E do profissional, do próprio paciente, do né? próprio Da família. paciente, da família. Então, eu acho que esse sintoma de odor e dor são os sintomas mais importantes que os pacientes vivenciam. Teve uma vez, Carol, que eu participei de um estudo. Eles estavam querendo construir como se fosse uma escala para estratificar o odor, para fazer essa classificação de odor. Aí, para tentar meio que padronizar isso, né? Se eu não me engano, era em Minas Gerais. Aí eles pegaram
enfermeiros, estomaterapeutas que tinham essa experiência com oncologia ou eram enfermeiros oncologistas também, para buscar essas informações de multicêntrica mesmo, do odor. Aí tinha muito da questão, assim, do paciente que sentia quando o paciente chegava na sala de espera, né? Ou aquele que eu sentia só depois que abria o curativo. Tinha alguns tipos de classificações que a gente levou e que era um grupo do WhatsApp que conversava sobre essas características. Então, hoje, tem alguma padronização de classificação do odor para ferida neoplásica ou é geral? Existe, sim, uma classificação para o odor. Não existe nenhuma validada, nenhuma ferramenta validada, mas o INCA preconiza uma e a gente utiliza dessa forma que você falou mesmo, sentindo o odor do paciente. E é classificado em 4 níveis, na verdade, de 0 a 3. O 0 é quando não tem cheiro, não tem odor. A partir do 1 já existe um nível de odor. Então, o 1 é quando você só sente esse odor quando abre o curativo. O 2 já é quando você chega perto do paciente com o curativo fechado, você consegue sentir esse odor. E o 3 é quando esse odor é como você falou, quando você chega na sala, num ambiente onde o paciente está, com alguma distância do paciente, mesmo com o curativo fechado, você já consegue sentir odor. A gente consegue classificar dessa forma. Legal. E o manejo desse odor? Aí, por exemplo, tem um paciente que ele tá com odor da classificação 3. Quais as formas de fazer o manejo desse odor? Para manejar o odor, existem alguns materiais. Na minha prática, eu utilizava muito metronidazol. Não existe uma concentração, não existe estudos que falem em concentração propriamente dita. Tem algumas instituições que utilizam o metronidazol comprimido, diluído em pomada, como hidrogel, por exemplo. Pode-se utilizar o comprimido macerado diluído em soro para lavar a ferida. E pode-se usar a solução. Por muito tempo, na instituição onde eu trabalhava, eu usei a solução e depois acabei evoluindo para o uso dos comprimidos. Na minha prática, o uso do metronidazol auxilia muito na eliminação do odor, no manejo desse odor. O PHMB também é um produto que auxilia muito. Eu acho que ele faz um gerenciamento do odor, porque ele faz essa limpeza, então ele melhora o odor. Existem estudos comparativos do metronidazol com PHMB, onde os dois têm o mesmo efeito. Não tem um que seja melhor que o outro. Porém, eu percebo também que na prática, quando você gerencia a limpeza da ferida, melhora o odor. Então, assim, higienizar bem a ferida, mesmo que com soro fisiológico, lançar mão desses artifícios, né, do próprio metronidazol e dos produtos com PHMB, fazer o gerenciamento da limpeza também com PHMB gel e a solução, na minha prática, melhora o odor, melhora um pouco a característica da lesão, traz mais conforto para o paciente. Então, eu vejo que dá para manejar assim. A gente pode utilizar também produtos com prata. Então, coberturas com prata auxiliam também no odor. E hoje no mercado tem inúmeros produtos que vão auxiliar. O enfermeiro tem que ter o conhecimento na prática do que ele pode utilizar. É uma ferida que a gente pode utilizar inúmeros materiais, sabendo o que a gente espera, o que a gente quer da ferida. A ferida não é uma ferida que vai cicatrizar, a gente não espera cicatrização, a gente espera controle dos sinais e sintomas dessa ferida. Então, usar coberturas que tenham prata vão auxiliar tanto no exudato. É onde eu ia chegar também agora, né, na próxima pergunta que eu ia fazer para você. Era justamente isso, da questão do exudato, porque algumas literaturas, elas já correlacionam, né, também o odor com o exudato da lesão. E as feridas oncológicas, elas acabam sendo bastante exudativas, né? Isso, acredito que se dê também pela questão aí das bactérias que estão presentes ali no leito dessa ferida, né, que você acabou comentando.
Mas como fazer também esse manejo desse exudato? Isso é uma dor para quem trabalha com lesão neoplásica? É uma dor. Eu via isso no meu dia a dia com os outros profissionais, porque às vezes a instituição não tem tantas coberturas que vão auxiliar, né? Então a gente pode usar coberturas multiabsorventes, a gente usar coberturas absorventes com prata, por exemplo, espumas, alginato, hidrofibras, isso auxilia. Tem serviços que não tem isso de forma abundante que a gente possa utilizar, porque às vezes um mesmo paciente pode chegar a produzir, tem estudos que dizem que ele pode chegar a produzir até 1 litro de exudato por dia. Então, acabam sendo lançado mão de outros tipos não são produtos, né? De outros tipos de materiais, nem tecnologias. Acabam utilizando, por exemplo, utilizam uma cobertura como o Zobec e uma fralda por cima para manejar, o que, lógico, não é o ideal, no cenário ideal que a gente gostaria, isso talvez não deveria acontecer, mas às vezes é o que o serviço te fornece. Então, e mesmo assim, essas trocas acabam sendo abundantes. Muito frequentes. Então, 3, 4, 5 trocas durante o dia. Às vezes, pelo próprio tumor, o paciente acaba tendo uma hiperpermeabilidade do plasma, e então ele tem esse exudato mais abundante. A própria infecção gera isso, né, das proteases, e o paciente e essa lesão acaba produzindo mais exudato, e a gente pode lançar mão desses produtos. Legal. E se você fosse hoje falar assim, nossa, para um curativo ideal para as feridas neoplásicas, né, para a gente fazer esse manejo de odor, manejo da dor, né, e também da questão do exudato, o que você elencaria como características principais num curativo para fazer esse gerenciamento? Tá. Primeiro pensar qual a ferida que eu tô vendo, como eu tô enxergando essa ferida, né? Tem muito exudato, mas ela tem mais tecido necrótico, é muito vascularizado, então sangra muito facilmente. Então, lógico, avaliar, ter essa noção de fazer essa avaliação do paciente, da ferida, porque na verdade a gente vai avaliar o paciente como um todo, não a ferida do paciente, né? Então, pele ao redor. Eu acabaria lançando mão de alguns produtos a mais, não só da cobertura. Então, a gente tem que pensar na pele lesão. Às vezes essa pele fica machucada, ela fica lesionada por conta do exudato, às vezes por conta o paciente relata prurido por conta de liberação de histamina. Então, uso de pomadas, de protetores cutâneos, posso utilizar. Mas assim, eu acho que se eu pensar numa ferida, que ela tem um exudato abundante, mas vamos por ela não tem, se ela tiver sangramento, eu usaria um alginato de cálcio. Tem odor associado à prata, uma espuma. Então, pensar em curativos que sejam atraumáticos. Isso também é o principal, porque além do conforto que vai trazer para o paciente, ele vai, nos momentos das trocas, é onde o paciente tem mais dor, isso vai auxiliar. E também pensando que as feridas neoplásicas, elas são muito vascularizadas, a gente tem muito risco de sangramento, não tem? Tem. Então, acho que a questão traumática que você trouxe também é muito importante, né? Tanto para não lesionar a própria ferida, né? Para a gente não ter esse sangramento, mas também da questão do manejo da dor do paciente, né? A Hartmann, ela tem trabalhado muito nessa questão de gerenciamento de exudato, né, através de um super gerenciador de exudato, que quando você falou ali que algumas feridas elas podem drenar até 1 litro, vai muito ao encontro mesmo do que a gente está preconizando, né, enquanto indústria, para trazer tecnologia, né, para os profissionais que trabalham também com oncologia e feridas muito exudativas. Justamente também pelo fato de conter o silicone, né, ser um supergerenciador, e esse supergerenciador ele também faz com que todo o exudato ele fique preso dentro do curativo. Então, acredito que isso também é um facilitador para vocês, né, que a gente não tem esse extravasamento, até por conta da perilesional que você falou, né, desse manejo de perilesão. Sim. Então, acho que vem muito
ao encontro, né, do que a gente está propondo enquanto indústria e do que você está trazendo das dores que tem no tratamento dessas feridas. Eu imagino, às vezes eu fico imaginando como que era isso antes de tanta tecnologia, né? Uhum. Porque o câncer é uma doença que ela é antiga, ela não é de hoje. Com o aumento da população e do envelhecimento, a gente vê mais casos, né? Então, os casos vão aumentar. Só no ano de 2023, por exemplo, teve uma incidência de aproximadamente 19 milhões de casos novos no mundo. Então, não é uma doença de hoje, mas eu fico pensando assim, antigamente, como gerenciava tudo isso, né? Uhum. Como que fazia? Hoje, com as tecnologias, acho que fica mais fácil para o profissional e, obviamente, traz mais conforto e qualidade de vida para o paciente. Então, é muito legal ver que as empresas se preocupam com isso, que a Hartmann se preocupa também no sentido de trazer essa melhora de experiência para o paciente que vivencia esse tipo de lesão. É exatamente isso. E pensar também na questão do quanto um episódio aí que vai durar mais ou menos uns 40 minutos, né, pode trazer também para quem está assistindo a gente para levar a tua expertise também para a ponta, né, para a instituição que ele trabalha, para conseguir fazer esse manejo de forma a trazer mais qualidade de vida para esse paciente, né? Que eu acho que é isso que tem que ser, né, para o paciente oncológico. É isso que a gente espera como profissional, isso que o paciente espera, a família espera da gente. E eu fico muito contente da gente ter pensado nesse tema, ter trazido isso, colaborar com os outros profissionais, colaborar com. E espero que essa nossa conversa faça abrir os olhos de alguns profissionais para conhecer melhor esse mundo da ferida neoplásica, porque em algum momento, certo ou não, ele vai se deparar com isso. Exatamente. Carol, nossa, a gente poderia ficar aqui muito mais tempo Poderia. conversando, né? A gente acha que não vai dar conta dos 40 minutos, mas acaba passando muito rápido. Mas eu queria agradecer muito a tua participação aqui com a gente. Espero que você venha mais vezes, dividir ainda mais o teu conhecimento com a gente aqui, tá? Muito obrigada pela tua participação. Se você quiser dar um tchauzinho, né, pra quem tá assistindo a gente. Então é isso, gente. Agradeço a Hartmann, agradeço vocês por estarem aí disponíveis a me ouvir, a conhecer um pouquinho da minha história, da minha vivência com esse mundo. E é muito, muito gostoso quando a gente consegue trazer qualidade de vida para o paciente, a gente consegue ouvir dele que a gente proporcionou, nem que for esse momento de sentar na mesa com a neta para comer, do paciente conseguir dormir sem sentir dor ou dor. E a gente entender que, às vezes, obviamente, o tratamento da doença que vai amenizar e que vai trazer isso, mas o profissional da enfermagem, a linha de frente, é quem faz todo esse cuidado. Uhum. E fica na nossa mão, fica no nosso cuidado a ferida neoplásica. Então, entender que isso traz um pouco de conforto para o nosso coração de quando a gente consegue tocar a vida de um paciente, a vida de uma família. Então, é isso. Obrigada. Muito obrigada. Esse foi mais um episódio do nosso Undicast. A Hartmann apoia, cuida e protege.